suaves? Boa noite, gente. Boa noite. Bom, cadê a Ju para pedir para o Social Bank? Alguém de Social Bank? As meninas. Social Bank, muito obrigado por se ver na casa hoje, né? Juliana, vem cá. Em nome do Uberhub Produtos, Uberhub Legal Tech, a gente agradece a presença de vocês. A gente está fazendo hoje aí um evento diferenciado, né, com as duas comunidades, e a gente ficou muito feliz. Acho que é o evento mais cheio até agora também. Então, muito obrigado a todos. Bom, tanto que encontrar, tem vários rostos aqui, né, que eu conheço, tinha muito tempo que eu não via, e encontrar aqui é sensacional. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que vai ser uma dinâmica bem positiva, que a gente vai trazer você que tem essa parte de design, mostrar a cidade, acho que vai ser uma coisa bem bacana. E vamos que vamos, né? Vamos. A gente vai começar, depois a gente adapta aqui, mas a gente nem precisa, né? Tá dando para escutar de boa todo mundo? Bom, pode ser bom, se quiser. Bom, pessoal, para começar, eu sou o Fred, e aí eu vou começar falando que design não é só criar telinhas. Design também é solucionar problemas. Já que a gente está falando de Privacy by Design, vamos começar falando de design, né? Para a gente entender um pouco do contexto. E quem sou eu, né? Eu sou o Fred. Fred é esportista, é Product Manager na Zup, atualmente é professor também na House, no curso de Product Management, é do Uberhub Produtos e tento empreender em algumas coisas aí na Rocket One com o Nácio, que é um amigo meu lá da Zup. Bom, falei um pouquinho de mim. Então, quem sou eu? E eu pergunto quem são vocês, porque todos nós temos uma característica, uma história. E mais ainda, quem nós somos? Porque a gente está em comunidade, a gente vive, tem anseios, desejos. Isso aqui tem tudo a ver com design. Porque design é falar do humano também. Então, nós somos vários humanos, vários gostos, vários desejos. E aí, para a galera dos products aí, persona. Primeiro passo para você entender qualquer necessidade de um humano, ou qualquer produto, é pensar que existe um humano do outro lado. Então, esse humano tem gostos, vontades, desejos, motivações. Acho que vai dar erro, não? Então, por que não pensar em personas e mapa de empatias quando a gente vai falar de design? Acho que vai ficar dando erro. A gente vai corrigir, vai dar certo. Olhamos o humano e vimos que ele tem algumas necessidades. Além disso, esse humano também tem uma jornada de vida. A gente vive, nasce e cresce. E quando a gente começa a olhar essa jornada do humano, a gente pode deixar assim, né, Ju? Tá todo mundo bem? Então vamos sem. Não se preocupa, não. Se precisar. Tranquilo. Todo humano tem uma jornada de vida, né? E aí, se a gente for ver, o humano, ele nasce, aí com um ano ele começa a andar, depois ele começa a ir para a escolinha, ele vai para o ensino médio, ele começa a namorar, fase legal. Ele termina o relacionamento, fase triste. E aí, com 25 anos, ele vai para o trabalho, enfim. Essa é uma jornada de um humano. Algumas têm uma jornada parecida, outras são diferentes. O que acontece dentro dessas jornadas? Experiências. Então, tem uma experiência positiva, que é o ensino médio, que é muito legal, todo mundo feliz. E tem uma experiência negativa, que é o término do namoro. Fred, você falou de humano, você falou de jornada, você falou de experiências. O que isso tem a ver? Tudo a ver com o que a gente fala de design. A jornada do nosso usuário, que é a vida dele, versus a experiência que esse usuário passa no dia a dia. Então, se a gente juntar a jornada e a experiência do usuário, a gente começa a aplicar design para resolver problemas. De que forma? Eu tenho lá, para a galera aí que trabalha também com produtos, eu tenho lá uma história, uma jornada. Dentro dessa jornada, eu tenho várias experiências. Elas podem ser positivas, neutras ou negativas. Essas experiências podem ser mudadas dependendo das ações que a gente faz. Então, a gente aplica design thinking, design sprint, enfim, várias metodologias para a gente entender essa jornada, essa experiência e mudar ela. Então, tudo a ver com a jornada, né, com a experiência, com a vivência. Vamos avançar um pouco mais. Transformando a experiência do usuário, olhando a jornada dele. Quando você vai pegar um avião, você tem que pegar aquela fila, você fica meia hora na fila, todo mundo apertado, e talvez não é a sua vez de andar na fila. O que a Azul fez? A Azul criou o tapete azul, e que ele... Deixa eu baixar o som. Como que ele funciona? Eles projetam no chão
dos aeroportos, de alguns aeroportos, uma fila, e essa fila serve para você viver uma experiência diferente. Você não precisa ficar ali pensando, nossa, eu sou o primeiro, o último, não. Aparece um número seu, você entra na fila e você vai certinho. E no intervalo dos voos, eles colocam esse tapete para as crianças brincarem. Ou seja, dentro de uma jornada do usuário, você está mudando a experiência desse usuário. Vamos avançar um pouco mais. Máquina de ressonância magnética. Quando o Doug Dietz, que é o engenheiro da GE, foi criar essa máquina, esse design, e aí foi um design bem físico, ele fez pensando nas pessoas que iam usar, na usabilidade normal. Mas um dia, ele teve que levar o filho dele para o hospital, para o filho dele fazer uma ressonância. Imagina uma criança de 7 anos entrando dentro dessa máquina fazendo barulho, toque, 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 por 10 minutos. A criança chora, fica com medo. E o que ele pensou? Vou aplicar design thinking e transformar isso em uma experiência legal para a criança. Ou seja, design sendo aplicado para resolver um problema. Se alguém quiser ver, esse QR Code é do TED dele, que ele explica como que ele fez isso utilizando design thinking. Então, isso aqui é a alteração da jornada triste de uma criança para uma jornada feliz, melhorando a experiência dela. Ou seja, se eu tenho um problema, aplico o design thinking ou penso naquele problema, eu chego numa solução. Aplicação de design no dia a dia. Eu vou trazer uma frase que é muito importante para esse momento. A tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso. Por quê? A tecnologia ela vai mudar tudo. Então, quando a gente fala aqui do Social Bank alterando uma jornada, da gente falando da Azul mudando uma fila, quando a gente fala do Price by Design, é a tecnologia sendo reinventada. Mas tem sempre um humano por trás. Então, quando eu volto lá no começo, que eu falo quem somos nós, é em relação a isso. São relações humanas que precisam ser alteradas para a gente ter o avanço tecnológico. Bom, uma aulinha, vamos para o design agora. Contexto histórico. O design, ele começa um pouco antes, lá na Revolução Industrial. Por quê? Lá em 1913, com o Fordismo, a gente tinha que produzir mais em menos tempo. Nascia um monte de pessoas, a gente precisava de produzir carros, equipamentos e até comida. Então, o Fordismo vem e faz assim, tudo em massa, tudo igual, repetido, igualzinho. Vamos lá. Então, vamos produzir mais em menos tempo. Depois que o Fordismo nasce, vem uma linha que as necessidades humanas dentro dessa 1919. E respeitar as artes e disciplinas o meio produtivo. E a primeira escola pode falar que antes ainda disso, da gente era um para pensar o humano trazendo as necessidades do ambiente tecnológico. O Leonardo da Vinci já era um designer, tinha um pensamento lá antes da era Bauhaus. Aí avança um pouco mais. Quando o pensamento do Bauhaus começa, tem um professor lá que é o Laszlo. O Laszlo ele fala o seguinte: designer não é uma profissão, mas uma atitude. E por que o designer se torna uma atitude? Porque ele é a integração dos requerimentos tecnológicos, ou seja, das tecnologias, sociais do humanos, ou seja, do humano e do meio que ele vive, nós, das necessidades biológicas, então, que a gente precisa de comer, alimento, água, enfim, e os efeitos psicológicos. O que essas alterações causam no humano? Então, o Laszlo traz essa frase, ou esse contexto, e começa a falar assim, cara, vamos pensar na jornada de experiência do usuário. Porque o humano vive uma jornada, e dentro dessa jornada a gente tem que ter todos esses aspectos. E a gente avança um pouquinho mais na história. O toyotismo. Eu já estou pensando numa forma de entregar soluções mais humanísticas. E aí agora, no toyotismo, eu preciso entregar mais com menos perda. Ou seja, não posso desperdiçar mais. Eu tenho que otimizar os processos. E aí, quando a gente fala de otimizar os processos, a gente fala do Lean Manufacturing,
que depois virou em startup, que hoje é a base de tantas startups e tantos negócios. Ou seja, lá em 1960 também a gente estava aplicando design para resolver problemas de hoje. E aí ele traz lá os 8 conceitos do Lean e o Just in Time, que é a produção no tempo real, no tempo ali preciso. Ou seja, o design ele tem um contexto histórico que vem transformando. E a gente chega no Design Thinking, 2009, aonde que o design ele propõe um olhar mais humanista para o problema. E como que a gente pode fazer isso? A Pixar e a Disney fizeram um teste com Design Thinking e criaram o Ratatouille. O que era o Ratatouille? O Ratatouille nada mais é do que a personificação dos desejos humanos no ratinho, que queria ser um chefe de cozinha. Ou seja, a Pixar pegou, fez entrevista com várias pessoas e descobriu que um personagem legal para representar um cozinheiro seria o Ratatouille, um ratinho. Inclusive, eles entrevistaram uma mulher que tinha 22 ratos, para entender o que ela gostava. Putz, Design Thinking sendo aplicado, sabe? E aí lá no Design Thinking também nasce a ideia de protótipo, como prototipar, e testar, enfim. Tem várias coisas aqui dentro do Design Thinking. O design fala sobre o humano e suas necessidades. Putz, deu para a gente entender um pouco. Porque quando a gente começa a olhar para nós, enquanto humanos, a jornada, a experiência que a gente está vivendo, significa que a gente está transformando essas necessidades. Vamos ver outro conceito, bem simples. Pirâmide de Maslow, alguém já ouviu falar? A pirâmide de Maslow ela é dividida em 5 níveis. Alguns dizem que ela tem um outro nível agora, que tem internet, energia. Porque apaga a luz e tira a internet. Aí, já pegou o celular ali, ó. Viu? O que acontece? A primeira necessidade é a fisiológica, alimento. O iFood resolve um problema de alimento. Ele entrega alimento para as pessoas. Ou seja, necessidade fisiológica. Quando a gente começa a falar de quinto andar, ele entrega uma necessidade de segurança e social, de você ter um lar. Quando a gente começa a falar de Tinder, você começa a resolver problemas de estima. Eu tenho autoestima baixa, confiança, ou até de relacionamentos. Então, as necessidades humanas começam a serem vistas como resolver problemas. Eu resolvo esses problemas com startups ou com novos processos. Putz, Starbucks. O que vocês acham que o Starbucks resolve? Além de alimento, né, que é gostoso. Um atendimento muito bem feito. Por quê? Se eu faço um atendimento legal, eu torno a experiência boa. Eu tornando a experiência boa, eu sou reconhecido. Quem não gosta de ir na Starbucks, ver seu nome escrito e tirar uma foto? É legal. Netflix. Ela resolve vários problemas. E é bem interessante que a Netflix é lá de 1997. Ela não é de 2007. Ela nasce para resolver um problema que é entregar vídeo em casa. Literalmente, vídeo físico. Depois ela passa para o streaming. Então, ela começa a entregar streaming, que é vídeo em casa, só que online. E, por último, ela começa a aplicar dados para resolver problemas dos filmes. Então, ela começa a ver que as pessoas gostam daquele determinado momento. Na aplicação de design para resolver problemas. Uber. Uber resolve um problema de mobilidade. Eu entrego deslocamento para quem não tem carro. Eu entrego carro para as pessoas que precisam deslocar. Quantas pessoas não trocaram um ônibus ou uma moto agora para andar de Uber? Porque é bem mais simples e fácil. Então, isso tudo é design. Então, será que o design é só telinha ou o design resolve vários outros problemas, né? E aí, agora, por que a gente não pode usar design para privacidade de dados? E aí, eu chamo a Juliana para... Aqui. Onde eu faço? Gente, tem lugar aqui, ó. Pode sentar aqui. Você clica só para frente, eu vou te mostrar. Aqui? Eu sou canhoto de cá. De cá. Pessoal, vamos sentar, chega aí. Tem muito lugar aqui, ó. Deixa eu tirar minha bolsa aqui também, vocês podem sentar. Fiquem à vontade. Pode dar uma maneira. Chega aí, porque, nossa, tá o evento ficou em pé. E vocês? Já estão aí? Então tá bom. Gente, boa noite mais uma vez para vocês. Meu nome é Juliana. Muitos aqui eu conheço, alguns aqui ainda não. Sou sócia do Becão Law. Também sou diretora de inovação na OAB Uberlândia.
Também sou professora em cursos de pós-graduação, dou aula na Exanc, com muito orgulho, adoro dar aula lá. Sou certificada em privacidade e proteção de dados pela EPSIM e especialista em direito digital e compliance. Por fim, participo da melhor comunidade de Uberlândia, que é o Uberhub, que eu tenho. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Quero começar fazendo uma baguncinha aqui. Escolhe uma duplinha aí do seu lado. Escolhe uma duplinha. Escolhe uma duplinha. Quem que é a sua duplinha? Escolhe uma duplinha aí. Aqui não vale, né? Casal não vale. Escolhe uma duplinha aí. Escolheram? Troca o celular. Bloqueado ou bloqueado? Vamos lá. Quem não trocou? Peraí, vamos lá. Alguém levanta a mão e me fala qual foi a sensação de trocar. Mas na real. Tranquilo. Sem o João não fala. Não, fiquei seguro. E aí, quem mais? Alguém ficou seguro? Ele tá inseguro aqui. Alguém ficou com medo? Ele tá inseguro. E por aqui? Muito medo, não tenho senha. Ana, agora é o momento. Já tá aí. Passou alguma raiva em você, agora é a hora, entendeu? Mais alguém? Tranquilo? Foi tranquilo para vocês? Ou não? Por que não foi? Estranho. Tá tirando algo de você? Por mais que você não passou a senha, mas e se essa pessoa descobre a senha? E aí? Por que agora podem voltar o celular? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte. Eu ia falar para vocês ficarem com celulares trocados. Esse bate-papo inteiro. Mas eu falei, gente, eu estou no diálogo. Mas qual foi a intenção que eu quis fazer isso? Essa brincadeirinha aqui com vocês. Porque na maioria das vezes, a gente acha, tem aquele sentimento de que estamos seguros ali com os nossos celulares, com os nossos aplicativos, mas na verdade não estamos. Muitas das vezes a nossa privacidade está sendo ali violada o tempo inteiro por pessoas que você se reconhece. Porque aqui, pelo menos, na troca, você tem muita gente que não se conhece, mas você está vendo a pessoa está ali do seu lado. Mas e quando as suas informações estão sendo disponibilizadas e utilizadas de uma maneira oculta? Concorda comigo que essa questão da transparência fica extremamente prejudicada? E aí? E se hoje você descobrisse que um aplicativo X está pegando seus dados e vendendo ali para uma empresa de convênio médico e esses dados possibilitam que esse convênio médico onere mais ali a sua parcela mensal? Você ficaria tranquilo com isso? E exatamente por essas e outras que a LGPD veio, que esse contexto de privacidade e proteção de dados, ele veio muito forte. E ele está aumentando a força cada dia que passa. Porque estamos vivendo ali uma era de tecnologia, de massificação de dados pessoais, principalmente. Aquela velha... Gente, eu detesto essa frase, mas essa frase é real. Se você não paga pelo serviço que você usa no aplicativo, é porque você é um produto. Quem já ouviu isso? É ou não é? Eu acho essa frase muito clichêzão, sabe? Super nativa. Mas é verdade. É muito real, se a gente for parar para pensar. Só que isso precisa mudar. E está mudando. E um dos pontos que a LGPD traz muito forte é a questão da transparência. E uma das formas de exercer essa transparência é fazendo com que o titular, nós, donos dos nossos CPFs ali, tenhamos controle sobre o tipo de dados pessoais que compartilhamos e como compartilhamos e por que compartilhamos e por que esses dados estão sendo utilizados. E aí, seguindo aqui mais um pouquinho, deixa eu colocar esse vídeo aqui para vocês. Ai, Fred, peraí. Você coloca o áudio para mim, por favor? Ele vai sair baixo, mas dá certo. Pode ir. Aí, se você quiser voltar um... Volta.
Isso vai ajudar com essa coceira. Can I have a taste of your ice cream? Can I leave the front of your table? Can you hear the people behind me? Go, mind your own business. Why don't you mind your own business? Eu adoro esse vídeo que a Apple fez para falar sobre privacidade e o uso do iPhone. Por quê? Quem aqui tem iPhone já deve ter visto, às vezes você está usando um iPhone e de repente aparece uma aba no meio da sua tela falando o seguinte: opa, cuidado, você está compartilhando, tem 5 dias, sua geolocalização sem parar com o WhatsApp. Você deseja fazer com que esse compartilhamento cesse agora? Aí lá embaixo tem sim? Não. Rapidamente você seleciona, tá? E isso nada mais é do que a empresa, no caso, a Apple, estar preocupada em inserir ali em todos os seus produtos e serviços a privacidade. Tendo em vista que hoje, dificilmente, a gente tem uma empresa que não vai trabalhar com dados pessoais, seja de maneira direta ou indireta. A padaria do seu Zé da esquina trabalha com dados pessoais, porque provavelmente tem funcionário, e às vezes tem aquela listinha lá de quem fica devendo o mês. Trabalha com dados pessoais. E aí a gente traz muito forte o conceito de privacy by design, que é o quê? A privacidade desde a concepção. Ou seja, eu criar produtos e serviços, mas antes mesmo de desenhar esse produto e serviço, eu colocar a privacidade ali no meio. Eu trazer a privacidade à tona. E isso faz com que, além do meu produto ficar extremamente competitivo no mercado, porque hoje, querendo ou não, a privacidade está virando moda, né? A gente tem várias ações ali voltadas para a privacidade, as empresas estão começando a se preocupar realmente com isso. Eu também tenho também a seguinte questão: eu vou evitar possíveis problemas jurídicos com o meu produto, com o serviço que eu estou desenvolvendo. E aí eu gosto muito dessa frase, né? Que a ideia proposta é que a privacidade se torne um pilar organizacional das empresas, estando presente em todas as etapas de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, é realmente eu respirar a privacidade desde o início. E eu adoro isso aqui, principalmente quando a gente está nos hackathons da vida, né? Porque às vezes está lá o grupo, eles estão pensando, quem já participou de hackathon ou algo do tipo? Ó, a galera, nossa, pouca gente. Achei que ia dar um geral aqui, né? Mas, na maior parte das vezes, o último hackathon que eu participei era para desenvolver uma solução FRED-OTETAV. Um dos principais aspectos, um dos principais desafios envolvia quem? A LGPD. Como que eu vou desenvolver a solução e trazer a privacidade aqui, de modo que a privacidade não prejudique o meu negócio, a minha solução, seja compatível com o que eu estou querendo propor e ainda tenha um caráter de competitividade. Isso tudo foi trabalhado nesse hackathon de maneira bem intensa. Então, por isso que é importante a gente entender bem qual é o conceito do privacy by design, qual é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Beleza, você está desenvolvendo um aplicativo de produto e serviço. Qual é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Você não tem CPF? Ou tem alguém que não tem CPF? Não é possível. Todo mundo tem CPF. Ó, pode ser por isso. Ok, não quero entrar nesse mérito. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se colocar no lugar de titular. Isso é muito fácil de fazer. Se você fosse usuário desse aplicativo que você está desenvolvendo, desse produto que você está desenvolvendo, você conseguiria ver a privacidade imediata dele? Não? Como que você vai fazer isso, então, na prática? Como que a partir desse aplicativo, desse produto ou desse serviço que vai ali, de alguma forma, trabalhar com os dados pessoais, vão ser necessários para eu trabalhar ali de maneira imediata e falar, opa, já entendi como é que a minha privacidade vai funcionar. Já entendi aqui quais são os dados que podem ser utilizados e como vão ser utilizados. E aí entra o principal fator. Esse titular, ele consegue escolher quais dados desse aplicativo vão ser utilizados ou não? Alguém aqui viu a última atualização da política de privacidade do Instagram? Que apareceu lá um aviso grande, assim. Tem gente rindo e falando, não, porque às vezes viu, já passou, já deu bloqueio, já tá tudo certo. Brasileiro, gente, brasileiro.
Tem muita gente que vai lá, olha, já não vou, só quero usar o aplicativo, tá? Sai dando ok em tudo. Muitas das vezes, esse dar ok em tudo, você está ferindo a sua própria autodeterminação, que é você escolher quais dados aquele aplicativo pode usar ou não seus. Entendeu? Porque nem sempre os dados que estão ali rodando naquele serviço, naquele produto, vão ser em decorrência de lei. E se ele não é em decorrência de lei, provavelmente, de alguma forma, ele vai envolver ali o seu aval, o seu ok, durante a execução daquele aplicativo, tá? E se não, além disso, pode ser que, se você não der o ok para a utilização dos seus dados naquele aplicativo, ele não vai conseguir fazer com que você use ele. Porque, às vezes, os dados que estão ali são essenciais ao escopo do aplicativo. Mas, de toda forma, você escolheu. Você não foi induzido. Você escolheu. Não, eu quero usar o aplicativo, beleza, eu estou de acordo com os meus dados vão ser utilizados, eu entendi quais são os dados que vão ser utilizados, beleza. Opa, não, nossa, eu não sabia que eles vão pegar essa quantidade de dados. E se é uma coisa que não tem como separar, se para eu usar o aplicativo eu vou ter que passar esses dados, eu prefiro não usar. Mas você concorda que você tem o poder de escolha? E é isso que a LGPD traz muito forte. O poder de escolha. Se você quer, de fato, usar o aplicativo ou não. Se você quer ali, se você entendeu o contexto da utilização dos seus dados ou não. E, além disso, o Privacy by Design ele tem uma postura muito protetiva. Então, ele quer evitar o problema antes que o problema ocorra. Essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui no fundo são todos os princípios que norteiam ali o Privacy by Design. Não vou entrar aqui no mérito de cada um deles, vou falar de uma maneira geral, até porque temos aqui diversos públicos, né? Temos a galera do direito, temos a galera de produtos, enfim, de tecnologia. Acho que não é o momento da gente ficar aqui falando de juridiquês. Mas, em resumo, o Privacy by Design traz o seguinte. Opa, o usuário ele precisa saber, ele precisa decidir sobre os dados dele. A escolha é dele. E eu preciso levar a informação de privacidade de uma maneira fácil, que ele entenda e também intuitivo. Não pode ser um negócio difícil. Sabe a fama do advogado? Sabe a fama do advogado? Meus amigos advogados vão saber falar. Qual é a fama do advogado? Alguém lembra? Oi? Só aparece, não, mas também engana. Não tem essa fama? Nossa, advogado, cuidado, porque advogado é meio assim. Aí toda vez que falam isso pra mim, eu lembro daqueles contratos gigantescos. Tem de adesão de 10 páginas. Uma letrinha desse tamanho, e quando tem uma cláusula lá, que é a pior de todos, o negócio está melhor ainda, é ou não é? No Privacy by Design, isso não pode. Na verdade, tudo aquilo que for sensível, tudo aquilo que for prejudicial, aí que tem que estar escancarado mesmo. E não necessariamente precisa estar escancarado em letras. Pode ser vídeo, tá? Pode ser uma ilustração. Lá no direito a gente tem algo, inclusive a gente está com o maior especialista de legal design aqui presente. Inclusive, no direito a gente tem uma linguagem que conversa com isso, que é o legal design. E ele conversa muito com o Privacy by Design, porque eles se complementam. Então faz com que, às vezes, aquela política chata, pequena, que você vai lá ler e muitas das vezes o usuário do seu produto vai passar batido, não vai prejudicar tanto. Porque aí ele vai entender, opa, peraí. Outra coisa também que é importante, já vou contar uma história para vocês disso que aconteceu comigo, e para mostrar que casa de ferreiro espeta de pau, né? Porque não são os perfeitos, mas enfim. Que outro ponto aqui interessantíssimo do Privacy by Design é a empatia. Mais uma vez, eu preciso colocar no lugar do usuário. Mas como que esse usuário está ali na hora que ele está usando aquele aplicativo em específico, ou aquele serviço em específico? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu, lá, na fila, comprei um tanto de vinho, adoro vinho. Comprei um tanto de vinho, tô lá, bonitinha, na fila do supermercado para pagar. Lembrei que a promoção do vinho era só se eu tivesse o quê? O aplicativo. Aí eu fui olhar o aplicativo, eu já tinha o aplicativo. Na hora que eu fui abrir o aplicativo, adivinhem só, atualização de política de privacidade. E aquela fila gigantesca atrás de mim. E a moça do caixa tá assim, a senhora tem? Aí já chegou na minha vez, né? A senhora tem aplicativo? Falei, tenho. Aí já comecei a mexer, né? Aí ela tá assim, não, a senhora não precisa passar o código que vai chegar aqui. Eu falei, moça, calma aí, que eu tô atualizando aqui. E aí, na hora que eu abri a política, eu não conseguia só dar o ok nela. Sabe aquele ok rápido e ligeiro? Não dava. Aí olha só a situação que eu estava, o pessoal vai me entender.
eu estava numa fila. Eu estava sendo atendida, atrás de mim tinha umas 6 ou 7 pessoas, todo mundo com a cara fechada para mim. Quando você está no supermercado, você entra no supermercado, qual que é o seu objetivo? Sair do supermercado o mais rápido possível, né? Pois é, o povo começou a me olhar, e aquele tanto de vinho lá para passar lá, entrei passando, e lá. E sabe o que eles fizeram? O abençoado que pensou na política de privacidade fez? Que eu tinha que rolar tudo para dar o ok no final. Para gerar aquela sensação, ou seja, não, vou forçar o usuário a ler. Então, se ele deu o ok, é porque ele leu. E para completar, eles colocaram tempo. Então, eu não podia só fazer assim com o dedo e dar o ok. Tinha um tempo. Ou seja, eu rodava um pouco, o trem parava. Rodava mais um pouco, o trem parava. Rodava mais um pouco. Eu falei, gente, esse povo vai me matar. E não dá para eu pagar esse 20 sem desconto. Porque, sério, eu tava com os outros 20 no meu carrinho. Desconto de 50% a 70%. Vocês acham mesmo que eu ia abrir mão desse desconto? Não ia. Mas é incrível como as coisas da vida real refletem aqui quando a gente vem falar de teoria e privacidade. E aí, principalmente o pessoal que está aqui de produtos, desenvolvedores, pessoal da tecnologia. Vocês conseguem perceber a falha? Vocês conseguem perceber a falha? Hora nenhuma teve a empatia. Peraí, eu vou criar um aplicativo, beleza, agora a gente vai colocar privacidade nele. Que hora que esse cara, esse abençoado, vai abrir o aplicativo? Ele não abre, eu não vou entrar no supermercado, opa, deixa eu abrir o aplicativo. Não vou. Eu vou abrir isso na hora da fila. Que eu estiver lá, que o negócio estiver para acontecer. Entende? Não dá para eu ficar esperando. E aí, como que ele poderia melhorar essa experiência? Porque quando a gente fala de privacy by design, não necessariamente eu preciso ter textão. Eu preciso ter aqueles documentos extensos, aquela coisa cansativa e chata. Eu posso usar muito bem da criatividade e principalmente da empatia. Então, a empatia não é só, não, eu sou titular de dados, tá bom, e aí, como é que... Não. Em qual momento que eu como titular, vou usar aquele produto ou serviço? Em qual momento? E isso também serve para a galera do direito. Porque muitas das vezes a gente não consegue ter essa visão. A gente está lá, vai lá, faz o básico, beleza, tá tudo certo, sou especialista em privacidade, estou aqui, fiz seu documento, é isso aqui, enfia lá no seu aplicativo. Mas peraí, e a experiência do cliente do seu cliente? Como é que fica? Uma dúvida, se você tem um aplicativo que usa Privacy by Design e você está concorrendo para uma empresa que não liga muito para isso, você não está se punindo ao concorrer e concorrendo de maneira desigual? Porque se eu tenho um aplicativo que permite que eu leia e permite que eu tire todas as minhas dúvidas de privacidade e eu discordo, eu deixo de utilizar. Se eu tenho um aplicativo que, de propósito, coloca uma linguagem complexa e coloca o botão que concordo rápido, eu entro direto. Você pode até entrar direto, mas isso em médio ou longo prazo pode dar um problemão. Inclusive, porque uma das coisas que a LGPD tem, uma das penalidades, às vezes a gente foca só nas penalidades financeiras diretas, né? Mas uma das penalidades que a LGPD traz é a suspensão do tratamento de dados ou simplesmente a exclusão do tratamento de dados. Se eventualmente alguém, porque é proibido fazer isso, tá? Considerando a LGPD, eu colocar lá uma política de privacidade com letras muito pequenas, minúsculas e aquela história bem meticulosa. Se eventualmente essa empresa ela sofre alguma denúncia, seja na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem cuida dessa parte de privacidade aqui no Brasil, é como se fosse uma Anatel, só para vocês entenderem de maneira facilitada, tá? Ou alguém vai lá no Ministério Público ou no PROCON e reclama, essa empresa provavelmente ela vai ter alguma penalidade nesse sentido. E se ela tiver a operação dela suspensa ou simplesmente cancelada por conta de um problema desse, eu acho que é muito mais impactante. Então, beleza, no primeiro momento pode até passar, mas pode ter certeza que a médio e longo prazo isso pode dar problema, tá? E outra coisa, se essa competição estiver sendo na esfera de modelo de negócio B2B, e eu tiver um grande player de mercado que está avaliando, você pode ter certeza que isso não vai passar. Só se esse player ele for muito irresponsável, porque, olha, eu vou te falar, a privacidade no Brasil ela está sendo mais demandada pelas grandes empresas do que pela NPD, por exemplo. Tá? Então, as grandes empresas estão demandando para as pequenas e médias o seguinte, que são fornecedoras, olha, precisamos adaptar. E aí, que dia você vai? Me prova, deixa eu fazer auditoria, quais são os seus argumentos?
Inclusive, tem empresa que audita até os documentos de privacidade, né? Temos clientes no escritório que a gente inseriu isso, que eram clientes ali, grandes players de mercado, que tinham operações de grande risco, e aí que as políticas começaram, a gente precisou começar a conferir as políticas ali, para ver se elas realmente estavam condizentes ou não com a questão de privacidade e proteção de dados. Não só a nível nacional, mas às vezes até internacional também, porque dependendo do modelo de negócio, vai envolver as regras e de fora também. Beleza? Gente, aí seguindo mais aqui um pouquinho, na LGPD eu não vou ficar lendo aqui artigo para vocês, de forma alguma, quis trazer, depois compartilho com quem quiser o material, posso compartilhar também. Mas a LGPD, ela traz isso muito forte, muito claro para a gente, tá? Então, não é uma interpretação da cabeça do advogado, ou, nossa, isso não precisa, meu Deus, não, a LGPD cobra isso. Cobra transparência, cobra linguagem facilitada, tá? E vai cobrar muito. Eu vou ter um serviço, eu vou prestar, vou ter um produto, isso precisa ser desde a concepção. Privacidade precisa estar ali desde a concepção muito bem inserida para que ela funcione, ok? E aí, seguindo aqui, a gente falou bastante de empatia, né? O privacy aí vem também muito forte design. E esse exemplo que eu dei para vocês lá da fila do supermercado, nada mais é do que a junção desses três aspectos. Se os profissionais que desenvolveram essa parte do aplicativo, também os advogados envolvidos, tivessem colocado a empatia no jogo, provavelmente essa experiência ruim que eu tive, ela não existiria. Eu não estaria contando ela aqui para vocês nesse momento. E aí, como que a gente pode aplicar o Privacy by Design de uma maneira correta? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o titular é livre, ponto final. Ele precisa definir sobre os seus dados e como que esses dados vão ser utilizados. E, principalmente, precisa ter uma linguagem intuitiva. Quem usa o iPhone aqui vai saber, vai concordar comigo. O iPhone é extremamente intuitivo. Antigamente, quem usa iPhone desde sempre vai falar até que antes era mais intuitivo ainda do que é hoje, tá? E aqui eu gosto muito desse exemplo, não sei se está dando para todo mundo ver, mas do Gmail. O Gmail, nos últimos anos, ele começou a perceber, começou a fazer uma análise do quê? Alguns e-mails marketing que você recebe de determinadas empresas, se você não abre determinada frequência, o que ele já te traz? Opa! Peraí, você não abriu e-mails desse remetente no último mês. Você quer cancelar a inscrição? Eu aperto aqui e já estou livre. Eu não preciso ficar lá filtrando e correndo atrás. Não, eu já aperto aqui e estou livre. Isso é um jeito certo de fazer Privacy by Design. Outro jeito interessante aqui, esse aqui não dá para ler, tá, gente? Está todo em inglês, enfim. Mas eu quis trazer ele aqui por quê? Esse aqui é um site que você entra nele, quando você vai na aba de privacidade, antes dele te mostrar aquela política extensa e tudo mais, ele te mostra um resumo. E é um resumo intuitivo. O que ele traz para você? Beleza, que tipo de dado que eu vou pegar seu? Traz a lista. Como que eu vou usar os seus dados? Traz outra lista, tá? Quais são as partes terceiras que podem utilizar, que podem processar os seus dados? Mais uma vez ele aqui. Nós usamos cookies. Como que nós usamos cookies? E por que nós usamos cookies? E depois, como e quando a gente coleta os seus dados pessoais? Aqui tem uma espécie de linha do tempo dele te mostrando como que isso funciona, tá? E por fim, conheça os seus direitos. De uma maneira muito simples. Ao invés de ter um documento ali já de cara de 20, 30 páginas, ele fez um resumão e te apresentou. Se você tiver curiosidade, depois entra na política de privacidade do Instagram. Você vai ver que tem vídeo lá agora, explicando como que ele trata seus dados, como que você consegue excluir alguns dados ali naquele ambiente, como que você consegue fazer. Esse é um jeito certo de fazer Privacy by Design. E esse aqui foi o que eu falei para vocês do iPhone, né? Esse aqui é de uma atualização, de umas 2 atualizações anteriores, mas ainda assim ele ainda existe nessa última atualização que teve. Aqui ele está falando do Google Maps, ou seja, o Google Maps está usando ali a sua localização, tá? Das últimas localizações ele tem de você. E aí, você quer continuar deixando ele utilizar? Aí que tem, beleza, quero mudar para apenas quando eu estou usando. Ou não, estou de acordo, pode continuar usando sempre, não tem problema. Imagina só, você está usando seu telefone, de repente, na tela inteira. E com uma linguagem fácil, com um design bacana. Você baixa o olho, você, opa, peraí, tem gente que até assusta. Fala, ai,
compartilhando isso aqui, eu nem sabia. E se ele não te avisasse, provavelmente você continuaria compartilhando pro resto da vida. Porque você não ia pensar em, nossa, minha prima. Não, o brasileiro, então, nem se fala. Nós não temos ainda essa cultura de nos preocuparmos com passar os nossos dados ali de maneira, sim, sem pensar, enfim. Tanto é que, qual foi a última vez que você foi na farmácia e não passou seu CPF? Alguém lembra? Oi? Você nunca passa? Parabéns. Isso é raro de ver. Tem muita gente que passa, até pela questão do desconto. Tá certo. Farmácia só tem meu plano, sabe? E aí a gente tem a forma de como não fazer. Como não fazer o Practify Design. Cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui é uma política de cookies de um site, tá? Só que ele já vem pré-marcado com a melhor opção para a empresa. Se eu estou falando que o usuário ele tem que ter liberdade e ele tem que saber escolher o que ele quer e não quer, e entender como os dados vão ser utilizados, se eu faço isso aqui no aplicativo, dependendo da pressa que a pessoa está utilizando o aplicativo, ela não vai nem pensar. Já está marcada, ela, opa, não, beleza, vamos, segue. É ou não é? Então, essa é uma forma indevida que pode trazer riscos ali para o seu serviço, para o seu negócio, ou para o negócio dos seus clientes, enfim, para quem for advogado aqui, tá? E aí o caso da Apple, né? Quando a gente teve a atualização para o iOS 15, a Apple colocou muito em privacidade. Tanto que ela começou até a trazer questões até mesmo de antivírus para o iOS, tá? Para proteger o máximo possível os dados ali dos seus usuários, as pessoas que têm o iPhone. E isso gerou uma maior repercussão na época. Por quê? O Instagram começou a ser prejudicado. Quem na época usava a Apple e tinha Instagram, provavelmente recebeu um aviso lá falando, olha, é o seguinte, o Instagram usa os seus dados pessoais. Por que ele usa os seus dados pessoais? Por isso, por isso, por isso. Se você seleciona que você não quer que o Instagram use os seus dados pessoais, provavelmente em breve as nossas operações serão prejudicadas e nós vamos ter que começar a cobrar pela utilização do Instagram. Entenderam? Então, depois que tiver interesse, quiser entrar mais nessa parte aqui dessa primeira atualização muito focada em privacidade, a Apple caçou ali uma confusão com o Facebook, com o Instagram e alguns outros aplicativos que usavam em grande escala os dados pessoais, tá? E aí, quais são os ensaios práticos aqui para a gente já caminhar para o fim, tá, pessoal? Quando a gente fala de Privacy by Design, a gente tem que pensar na experiência do cliente, na experiência do usuário, sempre. Independentemente de lei, independentemente ali do design, do desenvolvimento do aplicativo. Qual que vai ser a experiência dele? Ele vai conseguir entender a privacidade de maneira ok ou ele vai achar aquilo chato? Porque olha o que aconteceu comigo, né? Naquela situação que eu passei lá no supermercado. Eu achei um saco, eu não li a frente. Óbvio que eu não ia ler. Imagina, gente, espera aí um minuto, galera. Tá? Fiquem aí na fila. Eu sou advogada de privacidade e eu preciso ler aqui para funcionar. Imagina, o povo ia me matar lá na fila, né? Combinamos. Então, gente, é realmente pensar nisso. Beleza, eu vou desenvolver um produto, eu vou desenvolver uma solução, um serviço que seja. Como que eu consigo fazer que o usuário entenda essa privacidade aqui? Eu vou deixar isso escondido? Eu vou trazer isso à tona? Como que vai funcionar? Isso não serve até para soluções internas, de equipes internas, tá? De funcionários, de colaboradores. Esses dias eu fui avaliar uma plataforma do cliente que ele desenvolveu para uso interno, dos funcionários. E tinham várias coisas lá que a gente precisou alterar. Por quê? Porque o funcionário não conseguia ver, por exemplo, onde estavam as políticas internas da empresa. E elas estavam dentro do aplicativo, tá? Dentro da plataforma. Mas ele não conseguia achar. Então, beleza, como que eu pego esse usuário, coloco ele aqui nesse primeiro momento e ele batendo o olho na primeira interface da minha plataforma, ele já consegue identificar onde ele tem que ir para entender a privacidade dele. Entende? Essas perguntas de empatia que a gente tem que se colocar. E não necessariamente para fazer essas perguntas você precisa ser um especialista em privacidade e proteção de dados, de forma alguma. É você se colocar realmente naquela posição. Beleza, se eu fosse usar, eu entenderia a minha privacidade aqui ou não? Opa, calma aí que tem mais coisa. Eu tô acostumada com
Outra coisa também, a gente sempre facilitar o acesso à informação, tá? Deixar essa informação facilitada, não prejudicar isso. Outra coisa também que a gente falou bastante, só para a gente rever o controle, né? O titular, ele precisa ter o controle. Óbvio que nem todos os dados ele vai conseguir pedir para a plataforma excluir, isso não existe. Muitas das vezes a gente vai ter uma necessidade, né, legal, ou algo voltado para a contratação que aconteceu para esse aplicativo funcionar, mas de todo jeito ele precisa entender isso a fundo. E por fim, identificar logo no início, assim como a gente falou aqui várias vezes, como, beleza, eu estou desenvolvendo, ou mesmo esse produto já está desenvolvido, mas eu tenho que fazer uma atualização dele. Como que eu vou inserir a privacidade aqui? Como que eu vou pensar na privacidade aqui? Qual que é a melhor maneira? Ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E queria agradecer ao Fred também, né, por ter organizado todo o evento, pelo convite também, adorei. Viu? Valeu demais. Gente, tem alguma dúvida? Vai lá. Você falou que tem as possibilidades e umas certas punições caso não sigam elas. Onde que a gente consegue ter acesso a essas coisas que a gente não pode fazer assim e essas punições? Tem a lei, na lei você consegue identificar, mas se você quiser depois, me chama lá no WhatsApp que eu te mando as penalidades que tem. Porque muitas das vezes a gente fica focado só na penalidade financeira, mas tem outros tipos de penalidades ali que a gente vai ser prejudicado, entendeu? Que a operação pode ser prejudicada, que a empresa pode ser mais prejudicada do que uma questão financeira, se a gente for parar para pensar. Mas eu te mando, mas assim, a lei ela é muito extensa mesmo. Lá tem vários insights importantes sobre o que fazer e o que não fazer, tá? Mas se você quiser depois, estou à disposição, te mando lá a listinha desse pelo menos as penalidades para poder facilitar aí para você, tá bom? A gente está fazendo errado, sabe? gerou uma preocupação, né? Empatia. Juliana, a LGPD ela não é muito intuitiva de ler, né? Então, Não. É um negócio meio complicado. Existe alguns guias de boas práticas, alguma coisa que seja mais intuitivo de ler? Existem, inclusive, vários escritórios já fizeram isso, esses guias. Se você jogar no Google, tipo assim, guia prático LGPD para empresas, algo do tipo, na hora vai aparecer para você. Na hora mesmo, vai aparecer vários informativos voltados para isso. Que aí, qual que é a ideia? Mastigar ali o que tem no LGPD, que realmente a LGPD não pensou em privacy by design, viu, gente? Na hora de colocar ali as disposições dos artigos, não pensou na experiência do usuário, tá? Por questões jurídicas mesmo, mas a gente consegue mastigar isso. Então, o Google ali vai ser o seu melhor, assim, aliado nesse sentido, tá? O site da NPD tem vídeo boas práticas da informação. Isso. O site da NPD ele é muito bom. Lá tem algumas informações. Ele não vai te mastigar a lei como um todo, mas ele vai trazer alguns aspectos importantes também. Boa, João. Eu preciso me preocupar com uma plataforma de intermediação, onde vai ocorrer o B2B ali, depois com o que o terceiro vai fazer com aquela informação que eu coletou através da plataforma? De certa forma, sim, mas uma das formas de você amarrar isso é a questão contratual. Então, o que você tem que pensar intuitiva, tá? Intuitivo o máximo possível. E fazer a amarração no contrato das responsabilidades de cada uma das partes. Assim, você vai ter uma tranquilidade maior com esse seu parceiro, que no caso vai utilizar ali a sua plataforma, tá? Resolveu? E quando se trata de uma plataforma para o meio corporativo? Como que eu faço para amarrar isso, por exemplo? Eu tenho que... Você fala para uso interno? Isso, interno. Então, por exemplo, a empresa que desenvolveu para o próprio uso interno, ou ela desenvolveu para usar, para vender? A mesma coisa, você tem que pensar no privacy by design. Como que esse funcionário, no ato ali de utilizar aquela plataforma, ele vai entender a privacidade dele? Ele vai entender, por exemplo, que vários dados que estão ali por questões legais. Porque muitas das vezes essa relação entre empregador e empregado, os dados que vão ser utilizados ali são por questões legais. Então, esse empregado ele não vai conseguir, por exemplo, pedir para excluir ou algo do tipo. Você não vai conseguir fazer isso. Mas explicar para ele o porquê que esse dado está sendo utilizado, por que ele tem que informar, como que ele vai informar,
você pode colocar. Outra coisa bacana também, às vezes é na interface inicial ali, colocar uma espécie de pop-up falando sobre privacidade, como os dados estão sendo utilizados, onde que ele encontra essas informações sobre privacidade ali dentro da plataforma, ou você deixar ali um botão mais fácil para ele estar lá, privacidade, na primeira estrutura, que aí você vai entender também, ele vai bater o olho, opa, peraí, minha privacidade está aqui. Ou às vezes coloca assim, entenda aqui a sua privacidade, entenda aqui como utilizamos os seus dados, ou entenda aqui como vamos proteger os seus dados pessoais. Mesma coisa as políticas. Eu gosto muito de inserir ali nessas plataformas corporativas as políticas já, principalmente já nessa primeira interface ali do usuário, que é um trabalhador. Porque, gente, muitas empresas têm uma dificuldade enorme. Você chega, beleza, cadê a política de privacidade? Não sei. Aí você vai no gestor, o gestor não sabe. Você vai no gerente, o gerente desespera, meu Deus do céu, onde que tá, onde que tá? Aí vai ver um caminho, tá na biblioteca, que tá lá no negócio, que você tem que entrar em vários itens, pra você chegar lá na biblioteca. Não é assim, o negócio tem que ser rápido e acessível. Entende? Então, aqui, encontra aqui as políticas voltadas para a privacidade. E não só a privacidade, porque a gente tem várias políticas ali no ambiente corporativo, voltadas para os funcionários, que elas precisam ser de fácil acesso. Às vezes você faz um bem bolado, entendeu? Coloca as políticas ali direcionadas já no primeiro botão e esse negócio funciona. Tá? Isso é até interessante, porque, por exemplo, vamos pegar telecoms, bancos, mexem com inúmeros dados de, vamos falar assim, usuários terceiros. E às vezes a gente não preocupa mesmo com o desenvolvimento desse tipo de plataforma. Zero. E é um negócio que, a nível de competitividade, é muito interessante. Por exemplo, esse mesmo cliente que desenvolveu a plataforma para utilizar internamente, ele tem uma plataforma que ele vende para fora, tá? E aí a gente fez essa adaptação, fizemos uma análise ali de privacy by design para ele e tal, acompanhamos os desenvolvedores e eles atualizaram. Cara, isso fez o maior sucesso com o cliente dele. Aí o cliente indicou para outro, para uma outra empresa que estava passando por auditoria, eles contrataram a plataforma dele por causa da privacidade. Já estavam precisando. Mas como eles estavam passando por auditoria, eles falaram, opa, peraí, isso aqui vai atender a auditoria que eu estou passando, isso aqui é estratégico para mim ir embora. Entende? Então, assim, eu sempre gosto de falar que muitas das vezes uma lei nova chega e a gente pensa, principalmente quem não é da área do direito, tá? Pensa, putz, mais uma para ferrar o meu negócio, para ferrar a minha atuação, para ferrar o meu trabalho. Mas a privacidade em si, às vezes é interessante você usar ela a seu favor. Porque você vai ter que cumprir ela de todo jeito, não vai? Bora ser criativo, então. É a única possibilidade que a gente tem. Então, coloca a criatividade ali, pega essa experiência que vocês têm muito forte e, ó, sucesso total depois. Na jornada do usuário, você tem uma experiência e você usa empatia. Aí, tá vendo? Simples. Tem uma pergunta ali? Não é pergunta, é para colaborar com o pessoal. Existe a Agência Nacional, que é o órgão fiscalizador. Sim. E tem a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Então, o rapaz perguntou onde fazer informações mais práticas. Lá são soltados muitos guias para facilitar o entendimento. Entendeu? Você pode baixar, tem instruções lá, acompanha. Qual que é a vantagem de você acompanhar a Associação Nacional? O nosso presidente, ele é do conselho lá em Brasília da NPD. Então, ele está muito antenado, tem muitas coisas que estão sendo alteradas ou melhoradas na lei. Quem está levando é a Associação Nacional. Todos os estados têm representações. Então, lá também é uma fonte de tirar dúvidas. Inclusive, se não me engano, para participar dessa associação, você não precisa ser advogado, tá? Você não precisa ser do direito. Tem uma prova? Eu acho que eles analisam o currículo também, né? É uma junta de vários profissionais que avaliam. E lá também você pode procurar informações de quem é formado, igual você, por exemplo. Lá tem os GPOs que já foram aprovados nas provas. Sim. Tem Uberlândia, tem Araguari, tem várias cidades do Brasil. De repente, você pode entrar em contato e tirar dúvida sobre a legislação. É o nosso papel lá dentro da Associação da Justiça. Aí, ó, bacana. Obrigado. É sempre necessário perguntar para o usuário antes de guardar a cookie no navegador dele? Desculpa, não entendi só o último pedaço. Para guardar a cookie, isso é obrigatório perguntar para o usuário. É muito importante a gente ter uma estrutura nesse sentido. Porque o que tem acontecido? Muitas das vezes a gente tem ali os cookies de maneira bem resumida e só o aceito ou não aceito. Mas o que a legislação traz? O usuário, o titular, ele tem que entender a forma como esses cookies vão funcionar. E muitas das vezes esses cookies eles vão ter ali divisões. Vou ter cookies diferentes ali atuando.
Então, seria interessante para o usuário, para o titular, conseguir escolher o tipo de cookies que ele está dando aval para aquele site utilizar. Esse seria o melhor dos cenários, tá? Mas trazendo aqui para a prática, para o cenário que a gente está vivendo hoje, a maior parte das plataformas manda aquele negócio bem geralzão, aceita, não aceita, a letrinha desse tamanhozinho, né? Hoje mesmo eu entrei e estava lá o site, aí um negocinho pequenininho, a letrinha pequenininha, um aceito grandão, de azul mais claro e o não aceito com azul bem mais escuro, entendeu? E não ter nem esse aviso pode gerar uma penalidade? Pode. Se você utiliza cookies e não tem nenhum tipo de aviso, você não está avisando para o titular o que você está fazendo ali dentro desse cenário, você pode ter um problema. Tá? Inclusive, fica a dica, pode deletar todos e começar do zero. Não, calma. Nem tanto. Calma. Sobre essa questão dos cookies, eu já me deparei em alguns sites que se eu não aceitasse, eu não conseguia acessar. Isso. Isso, vamos dizer assim, esse produto pode ser assim, legalmente falando? Legalmente falando, pode. Porque assim, ele está sendo claro com você, ó, se eu utilizar isso aqui, eu preciso dos seus dados para o meu negócio funcionar. Se você não aceitar, infelizmente, você está barrado do site, entendeu? Só que é muito importante que nessa comunicação isso fique muito claro. Por que ele vai usar os seus dados? Por que esses dados são essenciais para entrar ali naquele site? Entende? Isso aí precisa estar muito bem claro. Mas aparentemente ele pode sim. No futuro, a gente pode ter problemas com isso. Por quê? Por exemplo, o WhatsApp. Vocês lembram quando o WhatsApp fez atualização de política de privacidade? Deu um auê, uma galera migrou para o Telegram, foi uma loucura. Vocês lembram disso? Tem 1 ou 2 anos, isso eu nem lembro, que a pandemia me fez perder noção do tempo. Mas rolou esse negócio. E aí, o que aconteceu? O WhatsApp trouxe exatamente essa abordagem. Ele falou assim, ó, para você continuar usando a minha plataforma, você tem que aceitar a minha política de privacidade do jeito que ela está e aceitar o que eu vou fazer com seus dados. Se você não aceitar, a partir de tal dia, o seu acesso ao WhatsApp está cancelado. Só que aí, olha a dinâmica aí, é onde entram as exceções. O WhatsApp hoje é utilizado pela maior parte dos brasileiros, certo? Como meio de comunicação, concorda comigo? Então, em decorrência desse peso que ele tem de mercado e de população e do contexto social que ele tem, o Procon caiu matando em cima disso. Falou, opa, peraí, não vai ser bem assim, não. Entende? Porque olha o contexto que tem, olha a importância que o WhatsApp tem e a forma como está sendo colocado, está sendo uma forma assim, ele sabe a necessidade, entende? Os usuários estão numa condição ali de vulnerabilidade, porque é aquela história, ou vai ou racha, e todo mundo precisa, inclusive quando teve várias vezes que o WhatsApp foi suspenso do ar e teve empresas que pararam, porque tinham ali como principal formato de comunicação o WhatsApp. Então, olhando isso, os órgãos ali fiscalizadores entraram no meio e falaram, opa, peraí. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, a princípio, ok, mas qual que é a relevância social que essa plataforma tem no mercado? Porque pode ser que isso, em pequeno, médio ou longo prazo, entende? Não possa funcionar mais dessa forma. A LGPD, gente, tudo na LGPD é muito novo. Então, a análise multidisciplinar, ela está acontecendo. Então, muitas das vezes, sim, a regra é essa, mas peraí, a exceção tem que ser essa aqui, tá? Tranquilo? Deu para entender? Mais alguém? Não? Então vamos encerrar. Bom, pessoal, queria agradecer. Queria agradecer ao Social Bank, a Ju representando a AG Social, por ter trago, se não está para cá. Ferdinando às vezes aparece, né? Onipresente, obrigado. E muito obrigado a todos vocês, né? Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui também. Então, muito obrigado. E é isso. Vai ter happy hour. Vai ter o próximo evento do Uber Hub Produtos, dia 20 do 7, na Luiza Labs. 20 do 7, Luiza Labs. Só vai contar pra gente um pouquinho que é evoluir um produto que milhões de pessoas utilizam. Vai ser bem legal. Então, dia 20 do 7, guardando todos vocês. Obrigado, pessoal.